Vamos para mais uma aula de ciências aqui com o tio Renê. Minhas queridas crianças, hoje a gente vai falar, queridas crianças do 8º ano, né? Nessa aula 7 a gente vai falar do sistema cardiovascular. Para mim vai ser um desafio, porque é muita coisa num tempo muito restrito. Lá no livro de vocês eu vou falar, veja só, o sistema cardiovascular, né, que é a página 38. Vou falar o sangue e seus componentes, que é na página 40, e vou falar do coração, que é a página 47. Então é muita coisa e o tempo é muito exíguo, ou seja, muito curtinho. Então vamos que vamos lá para o primeiro slide. Então, pessoal, os componentes do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular tem 3 componentes básicos, que é o sangue, os vasos sanguíneos e o coração, ok? Professor, o que é o sangue? O sangue ele é um tecido fluido, né? Um tecido, constituído de 2 principais partes, né? Que é o plasma e os elementos figurados, ok? Então, o sangue é formado de 55% de plasma, ou seja, mais da metade do sangue é plasma, e o plasma é a parte líquida do sangue, ok? Porque o plasma é formado de 92% de água. Mas imerso, mergulhado nesse plasma, nós temos os elementos figurados, que perfaz 45% do volume sanguíneo. Os elementos figurados são as células e os fragmentos de células que formam o tecido sanguíneo. Veja bem, então, galera, aqui eu tento mostrar o sangue para vocês. Então, aqui é o plasma, né? O fluido, o líquido. Imerso nesse líquido, eu tenho os elementos figurados. Quem são os elementos figurados? As células e os fragmentos de células que formam o tecido sanguíneo. A citar hemácias, né? Hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos, né? E eles são responsáveis por transportar o oxigênio dos pulmões para todos os tecidos. Aí nós temos os glóbulos brancos, que a gente chama também de leucócitos. São vários tipos de leucócitos, e os leucócitos defendem o nosso corpo de corpos estranhos, né? De corpos estranhos. E nós também temos as plaquetas que são fragmentos de célula. Mas esses fragmentos de células também têm sua importância, porque eles estão relacionados com a coagulação sanguínea. Okay? Quando a gente se corta, naquele corte o sangue coagula para a gente não perder todos os 5,5 litros de nosso sangue, do sangue que forma o nosso corpo. E aquela coagulação que acontece ali também é por conta das plaquetas, beleza? E aí, esses glóbulos vermelhos, esses glóbulos brancos e essas plaquetas, no conjunto, a gente chama de elementos figurados. E os elementos figurados mais o plasma é o sangue. E o sangue, ele se desloca, né? Ele flui no interior de vasos. E esses vasos são os vasos sanguíneos. E aí nós temos 3 tipos de vasos sanguíneos. Nós temos as artérias, as veias e os capilares. Ó, artérias, veias e capilares. O que é artéria? A artéria é o que sai do coração. Então, a artéria é o que sai do coração. Geralmente leva sangue arterial. O sangue arterial é o sangue que é mais rico em oxigênio. Ok? Então, geralmente significa que na maioria das vezes, mas não sempre, ok? Guarda essa informação. Então, o sangue, os vasos sanguíneos que a gente chama de artérias, portanto, são aqueles que saem do coração e eles geralmente levam sangue arterial, e sangue arterial é que esse sangue mais rico em oxigênio, ok? Então, já as veias é o que volta para o coração. Então, e a veia, além de ser o que volta para o coração, a veia geralmente leva sangue venoso, que é um sangue que, em relação ao sangue arterial, é um sangue mais pobre em oxigênio, beleza? E aí, perceba, se a artéria é o que sai do coração, então o sangue que flui nas artérias é um sangue sob grande pressão, verdade.
Já como a veia é o que volta para o coração, já passou pelos tecidos, então é um sangue que está ali naquelas veias sobre baixa pressão, beleza? Tanto é que as paredes das artérias são mais grossas e a parede das veias são mais fininhas, ok? E os capilares? Os capilares é onde acontecem as trocas entre o sangue e os tecidos, ou seja, imagine, sai do coração uma artéria bem calibrosa, bem grossa, entenda, né? E aí essa artéria vai se ramificando em artérias cada vez menores, conforme vai se distanciando do coração, até que quando chega no tecido, ela se divide em arteríolas. E dentro dos tecidos, as arteríolas se ramificam em capilares. Os capilares, eles são assim chamados porque eles têm o calibre microscópico, né? Que lembra um fio de cabelo, por isso que é capilares. E as paredes são bem fininhas. As paredes são bem fininhas justamente para permitir as trocas entre o sangue e os tecidos. O sangue fornece aos tecidos oxigênio e nutrientes e recolhe desses tecidos as excretas, ou seja, os restos do metabolismo, que a gente chama também de catabólitos, beleza? É justamente nesse momento que o sangue venoso se transforma em sangue, nesse momento que o sangue arterial se transforma em sangue venoso. Inclusive, esses capilares, eles confluem, ou seja, se fundem, formando vênulas, que se fundem, formando veias, e as veias vão se fundindo, formando veias cada vez mais calibrosas, conforme sejam mais grossas, conforme está chegando mais próximo do coração. Tranquilo? Pessoal, sim, o coração. O coração é a terceira parte do sistema cardiovascular que eu quero falar para vocês. Perceba que eu tenho sangue. E o sangue se desloca dentro de vasos. Mas para esse sangue se deslocar dentro de vasos, eu preciso de uma bomba para gerar pressão e fazer esse sangue circular. E essa bomba é justamente o coração. Então o coração é uma bomba contrátil. O coração ele vai se contraindo, né? O coração vai se contraindo. Ele é uma bomba contrátil. E essa bomba contrátil, ela é oca, né? Ela tem 4 cavidades, ela é tetracavitária. Ela vai ter 2 átrios, né, e 2 ventrículos. Né? 2 átrios e 2 ventrículos. O átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo. Beleza? Ó, uma coisa que dá para a gente perceber aqui de cara, que o coração, pelo seu lado direito, passa apenas sangue venoso, ou seja, no átrio direito e no ventrículo direito, né, passa apenas sangue venoso. Já pelo lado esquerdo do coração, ou seja, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, passa apenas sangue arterial, beleza? E o que faz o sangue sair dos ventrículos e para os átrios? É a contração desses ventrículos, o que a gente chama de sístole, né? Os ventrículos, eles se contraem, é sístole, e aí no mesmo momento os átrios, tá aqui, né? Os átrios se contraem e os ventrículos estão relaxados. Depois os ventrículos vão se contrair e os átrios vão relaxar. Sempre assim, ó. Quando um está contraído, o outro está relaxado. Quando um está contraído, o outro está relaxado. E essa contração eu chamo de sístole e o relaxamento eu chamo de diástole. Então, um está em sístole, o outro está em diástole. Beleza? Então, quando os átrios estão em sístole, eles se contraem, os ventrículos estão em diástole, aí recebem o sangue. Depois, os ventrículos é que vão ficar em sístole. E quando os ventrículos ficam em sístole, eles forçam o sangue a sair do coração e entrar em artérias, né? No caso do ventrículo direito, o sangue vai entrar na artéria pulmonar. No caso do ventrículo esquerdo, o sangue vai entrar na artéria aorta, como eu vou mostrar no próximo slide para vocês, ok? O coração que tem
as dimensões da palma de nossa mão e ela não está localizada no lado esquerdo. O coração está localizado no meio do corpo, atrás desse osso que a gente chama de externo com S, né? Só porque o seu lado esquerdo, que é o que bate mais forte, está levemente para a esquerda, mas o coração está no meio, entre os pulmões, na região que a gente chama de mediastino. Olha, então vamos lá, senão eu me empolgo. Vamos para o próximo slide. Então, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês os tipos de circulação. Nós temos dois tipos de circulação a saber, né? A pequena circulação, que eu também posso apelidar carinhosamente de circulação pulmonar. A pequena circulação ou circulação pulmonar, ela começa aqui no ventrículo direito. O ventrículo direito sofre sístole, né? E manda sangue para a artéria pulmonar. Perceba, o que sai do coração é a artéria, né? E perceba que, apesar de ser uma artéria, a artéria pulmonar, o sangue é um sangue venoso, né? Então, através da artéria pulmonar, esse sangue venoso vai para os pulmões. E lá nos pulmões, ele perde gás carbônico e recebe gás oxigênio, em um processo chamado de hematose. E esse sangue, que em um primeiro momento era venoso, se transforma num sangue arterial. E esse sangue arterial, ele vai através da veia pulmonar, veia porque está voltando para o coração, né? Veia pulmonar, apesar de ser uma veia, o sangue é um sangue arterial. Chegar no átrio direito, ok? Então, e aí encerra a pequena circulação. É circulação pulmonar, porque é aquela que envolve coração, pulmões, coração. E a pequena circulação, porque comparada à outra, realmente ela é bem menor. Veja a outra que eu vou falar. A outra circulação é a grande circulação ou circulação sistêmica. Ela começa no ventrículo esquerdo. E o ventrículo esquerdo se contrai, sístole, mandando sangue para a artéria aorta. A artéria aorta é a artéria mais calibrosa de nosso corpo, mais grossa. E essa artéria aorta, ela vai se ramificando em várias outras artérias e outras, ok? Distribuindo esse oxigênio e esses nutrientes ali do sangue arterial, né, para todos os nossos tecidos. E através dos capilares, e recolhendo gás carbônico e excretas. E agora ele passa a ser um sangue venoso. E o sangue venoso vai através de veias, e as veias vão se fundindo, conforme estão se aproximando do coração, até formar duas grandes veias, né? A veia cava inferior, que recolhe o sangue venoso do tronco e dos membros inferiores, né? E a veia cava superior, que recolhe o sangue venoso da cabeça, pescoço e membros superiores. E aí essas duas veias são jogadas no no átrio direito. E aí encerra a grande circulação. Ela realmente é uma grande circulação, porque ela envolve o coração, todo o nosso corpo, o coração novamente, ok? E também a circulação sistêmica, que vai nutrir todos os sistemas, né, de nosso corpo. E o que é que eu posso falar também? Perceba, portanto, que o ventrículo esquerdo ele vai bater bem mais forte do que o ventrículo direito, porque o ventrículo esquerdo, quando bate, ele tem que gerar uma pressão para fazer o sangue circular por todo o nosso corpo. Então, pessoal, é muita coisa. Se a gente parasse para falar, a gente falava e não tinha fim. Então, mas essas eram as informações que eu queria passar para vocês. Mais sobre isso, vocês vão aprender na forma de exercício. Se o professor da sala achar necessário, vai trazer uma ou outra informação a mais. Tchau, pessoal. Até nosso próximo encontro.